bom dia. Talvez eu designe esse vídeo com a palavra carrapicho. Carrapicho é um mato, é um vegetal, sabe, que eu não sei qual é a utilidade dele, mas se for fazer aí um trabalho de pesquisa científica da substância ali, sabe, desse vegetal, provavelmente dali derivará alguma utilidade farmacêutica ou até mesmo de estética, certo? E eu conheci o Zezinho do Carrapicho, tá certo? Eu já contei essa história aí quando eu falei de um crush que eu tive no Amazonas. Nessa época não se falava crush, mas eu estava querendo chegar junto perto de uma pequena, sabe? E descobri que ela era teatróloga. Estava fazendo teatro amador na... como é que te chama? Numa repartição francesa, como é que te chama? Na Aliança Francesa, certo? Que eu acho que é um escritório desses aí, sabe, que são colocados no país aí, sabe. Eu creio que o próprio Estado francês patrocinava, sabe, essa aliança. Como tinha aqui também uma aliança estadunidense, cheguei até a fazer uns 30 dias de inglês lá. E assim, mas o fato é, rapaz, que ninguém dorme, sabe? Ninguém dorme. Mas eu falava do Carrapicho, falava do Zezinho, e esse grupo, eles tinham um espaço ali no comércio, não sei se eles eram comerciários, e resolveram, sabe, fazer um trabalho teatral, certo? E a peça era um texto de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, tá certo? E nessa época eu dava aula para uma pequena, sabe, uma aula de violão, e que também fazia parte desse grupo, amador, de teatro, onde havia essa outra pequena que, sabe, que eu andei arriando as asas para o lado dela, só que ela estava arriando as asas dela para o Jaque, rapaz, olha, eu acho que o Jaque já vinha pegando ela de pesada, sabe, porra. E eu cheguei lá com a minha motocicleta, sabe, e um dia levei na cara assim, sabe, a revelação de que o Jaque, sabe, para proteger, sabe, ali, sabe, para proteger ali as vantagens dele, sabe, ele prometeu para ela levá-la a Paris ou a outra cidade, eu não sei qual era a cidade, tá certo, para ela aprender a fazer escola de teatro. Rapaz, esse imperialista filho da puta, sabe? Pô, cara. Outro dia eu queria me lembrar de um exército estadunidense, sabe? Que operava na África. Como é que chamava, hein? Agora eu não vou lembrar de novo. Mas eu acho que esse cara, rapaz, serviu nesse exército aí, nessa força miliciana dos franceses, sabe? Aí eu só sei, rapaz, sabe que o Carrapicho era uma banda de forró. Nessa época eu acho que não existia ainda a banda Carrapicho. Ela veio se conformar depois, tá certo? Aí eu andei bisbilhotando na internet e vi que o Zezinho, sabe, que era o crooner da banda, sabe? Que era o líder, eu acho. Ou não, tá certo? Ele já faleceu, tá certo? Porra. Mas o Carrapicho, eu acho que eu vou chamar esse vídeo de Carrapicho, até para facilitar, sabe, aí o tempo, sabe, aí, sabe, quando eu quiser, eu tiver escasso já de assunto, eu pego, olha, encerro, tá certo? Eu tô aqui com o meu notebook cheio de janelas abertas aí, tá certo? Eu queria falar do Eldridge, 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 tá certo? Aldrich Kolbe, tá certo? Que é um cara que pensa aí, rapaz, o Trump, ele não tá só nessa questão aí, tá certo? Uma mudança de paradigma, ela opera com o tempo, sabe? Mas com um tempo normal, para mim, esses caras estão forçando a barra, sabe? Veja que a modernidade, ela se encaixa na história, aí 1500 anos depois, sabe, que ali, sabe, começou a nova era, certo? Você teve ali a história antiga, tá certo? E depois vem a Idade Média, ali a partir do nascimento de Yeshua, certo? E vai até 1453, século XV ali, eu acho que o Maquiavel estava vivo por ali, tá certo? Quando se dá ali se dá a instalação do Império Otomano, ali, sabe, quando ali turcos tomam Constantinopla, forças aí, sabe,
de um sheik aí, de um rei turco, sabe? E invade ali o Império Romano Oriental, que ainda sobrevivia. E ali então, isso aí demarca, sabe, o início de uma nova era. Veja, eu estava falando da Idade Antiga, a Idade Média, e a partir dali começa a Idade Moderna, certo? Ali por volta do século XV, tá certo? Agora veja que para amadurecer, sabe, essa mudança, sabe, houve aí, rapaz, antes, sabe, quantos séculos? Tem a Idade Média, a Idade Antiga toda, tá certo? Desde ali o Neolítico, eu acho, tá certo? A história ali, tá certo? A partir do Neolítico, tem a pré-história para trás, tá certo? Tem a Idade Média e depois que vem a Idade Moderna. Tá certo? Aí quando instituições vão se consolidando, eu acho que é isso. O movimento, para mim, civilizatório se dá através de instituições que vão sendo criadas, tá certo? Instituições que podem ser classificadas como estruturas, relações sociais, tá certo? E as relações sociais, elas emanam de agentes, né? Eu aprendi isso, rapaz, o porra do Horta foi que me deu a dica. E foi esse mesmo Horta aí, rapaz, sabe, que me deu a ideia, sabe, de que eu fiz já um vídeo aí onde eu retrato, lendo ali o rei, como é que chama o rei, hein? O Reinaldo, sabe, não vou lembrar, mas aí tem um professor aí, tá certo, que opera, e ele me falou de sabe, de vários personagens, de vários intelectuais, sabe, que denunciam esse movimento hoje da extrema-direita no mundo. Esse pessoal lê, tá certo? Veja que o Bannon quis comprar um mosteiro na Itália para fazer ali um centro de estudos e de formação. O Olavo de Carvalho pensava essas coisas também, tá certo? Mas o fato é que os intelectuais contra-reformistas, digamos assim, tá certo? Contra-modernistas, tá certo? Os antimodernistas, os pré-modernistas, tá certo? Eles não se entregaram, rapaz. Tem um tal de Burke aí que eu li, sabe? No Boaventura de Souza Santos, sabe? Um cara de direita aí da pesada, tá certo? Eu não sei se é John Burke, tá certo? Burke em inglês, tá certo? O cara botava fedendo, rapaz, sabe? Não querendo entregar os pontos, sabe? Garantir privilégios que ele adquiriu, essas coisas assim. Mas veja então, o que eu quero dizer é que o Horta, para mim, não surpreendeu, porque eu já vinha entendendo por leituras aí de que há sabe, um movimento hoje no mundo contra a modernidade. Eu não estou falando da pós-modernidade, não, estou falando do movimento político. Sabe, o movimento pós-moderno, o pós-modernismo, acho que ele se dá no plano cultural, no plano cultural estético, talvez, educacional, não sei se vai por aí, não sei se eu estou enganado, tá certo? Mas assim, no plano da política mesmo e da economia braba, tá certo? Aí, para mim a modernidade ela tá renitente, sabe? Tá rente aí, tá certo? E as instituições que se tem como o Estado, tá certo? O mercado, as instituições de Estado no plano público, as instituições privadas no plano do mercado, tá certo? Essas instituições estão aí firmes, as empresas, por exemplo, tá certo? Como é que você vai acabar com as empresas se são as empresas aí que dão sustentação, que permite uma operação matemática aí, sabe, uma operação lógica, sabe, e de funcionamento do mundo, tá certo? Eu penso que a coisa não vai ser assim, sabe, não vai, esse arranco, tipo assim, você não troca a substância, tá? Para mim os avanços civilizatórios se tornam substanciais, tá certo? E você não altera uma substância assim, sabe, por mais manipulações químicas que você faça, tá certo? Como queriam fazer os alquimistas, tá certo? Para conseguir ouro, eles queriam alterar a substância do ouro, tá certo? Pegavam um material aí bruto, tá certo? Quem sabe chumbo, e alterar ali, sabe, a natureza do chumbo, a substância do chumbo para obter ouro, tá certo? Eu acho que não é assim. Quem conseguiu isso com magia foi aquele cara que tocava tudo, sabe, transformava tudo em ouro. Como é que chamava? O toque de Midas? O Midas, tá certo? O Midas, que foi um rei, dono de um palácio, não sei se ele foi o pai, sabe? Não, com certeza ele não foi o pai do Minotauro, tá certo? Não foi. Estava assistindo aí um filme ontem eu bisbilhotei ali, sabe? Peguei Percy, o que, rapaz, nome do cara? Aí, sabe?
Percy, não sei o quê. Aí é uma coisa de brincadeira de, sabe, filme aí, sabe, não sei, de onde é da Disney, sabe, da Disney Plus, e ali é Percy Jackson, certo? Onde ali o Percy foi Perseu, tá certo? E assim, sabe? E Perseu foi um personagem, sabe, da mitologia grega que estava ali, eu acho que perto de Midas, tá certo? E ó, perto de Midas tinha um Minotauro, tá certo? Eu não sei como é que foi. Minotauro era meio homem e meio bicho, tá certo? E me parece que a mãe do Minotauro foi uma rainha, rapaz. Não sei se foi a mulher do Midas, eu não sei. Tem uma aí essa coisa não está bem clara na minha cabeça, sabe? Mas assim, eu sei dizer que o Midas assim adquiriu, sabe, feitiçaria, tá certo, poder, não sei se era satânico, tá certo, quem foi que deu esse poder para ele? Ali na mitologia grega, um momentinho só. Tô pegando aqui um pedaço de papel higiênico para enxugar o nariz. Eu acho que o vento está me dando aqui, sabe, uma certa coriza. E a coriza, ela distrai. A coriza distrai. Ora, porra. Rapaz, eu só sei, sabe, que o Horta veio com esse papo aí, então. E aí eu anotei algumas coisas aqui que ele alinha, sabe? Ele falou de um tal de. Ele falou de um tal de Rudolf Kiela, Kielen, Rudolf Kielen, tá certo? Um geógrafo. Eu acho que você é autor aí do tempo que ele fez ali, sabe? O doutorado dele ali, uma das leituras obrigatórias que ele teve que fazer, sabe? O Kielen, que foi um geógrafo sueco, tá certo? E que falou sobre territorialidade, tá certo? Aí ele lembra, ele recupera a noção de que foi Marx e Engels que discordando ali de Kant e quem sabe até por vezes ali do próprio Hegel, sabe, afirmou com mais contundência ali, sabe, o materialismo histórico dialético, tá certo, e afirmou ali, tá certo, mas deixou ali, sabe, numa certa generalidade e ali, sabe, mas o conceito ficou afirmado e em cima disso vieram ali no século XIX, eu acho, autores como o Kielen, tá certo, eu acho que é Kielen, certo. Eu estou com o texto dele aberto aqui. E. Aí a Wikipedia, certo? Mas eu não vou no Rudolf agora de jeito nenhum. Eu não vou, já são aqui 12 minutos de vídeo. Eu já tenho o nome do vídeo, tá certo? Vai ser Carrapicho. Eu não vou no computador de jeito nenhum. Não vou fazer Google, não. Aí eu só sei dizer, rapaz, que então, a territorialidade foi um desses conceitos, assim, sabe, que foi discutido no século XIX e se firmou. Veja que Marx já estava por lá e Marx estava na Europa. O Kielen acho que é Kielen. Ele era, deixa eu ver se era Kielen mesmo o nome do cara, só para tirar a dúvida aqui. Rudolf Kielen, tá aqui, ó. Mas já basta, Rudolf Kielen era o nome do cara, esse geógrafo aí. Mas eu não vou lá, não vou explorar agora não. Aí eu só sei dizer que o Horta cita esse cara e fala, sabe, quando fala de território, sabe, nós estamos falando de povo, estamos falando de nação, daqueles conceitos descobertos desde ali, sabe, os pré-socráticos, tá certo, e da cultura, do legado que os pré-socráticos acumularam e chegaram até ali, sabe, até Aristóteles ali, sabe. E foi passando adiante, tá certo? E veio se projetando no tempo, tá certo? E chegou ali, aqui, perto de nós, na modernidade. Quem sabe Locke tomou conhecimento disso, sabe? E afirmou, quem sabe o próprio Montesquieu afirmou também, tomou conhecimento disso. E os filósofos, tipo o Kant, certo? E o Marx também, tá certo? Quando o Marx vai falar aí de materialismo, tá certo? Ele vai falar do que acontece na superfície planetária. Tá certo? E aí havendo, sabe, as divisões
socioeconômicas, certo? Sociopopulacionais, eu não sei como é que eu falo isso, os países, os reinos, tá certo? Depois da Revolução Francesa não colou, a Revolução Francesa não colou, tá certo? A nobreza, sabe, se reuniu de novo aí, sabe, a aristocracia, tá certo? E voltou que, sabe, a República dos franceses não colou, o próprio Bonaparte, sabe, se tornou imperador, sabe, foi o primeiro a avacalhar, sabe, com o avanço aí civilizatório. E eu só sei dizer, sabe, que os reinos se consolidaram novamente, tá certo? E a aristocracia tomou o poder de volta, tá certo? E no Pará do Mar, rapaz, eu quis estudar outro dia aí, sabe, alguma coisa para compreender por que que o Hitler afirmava o terceiro Reich, tá certo? O terceiro império, tá certo? E aí, para compreender que havia antes mais dois Reiches, tá certo? Quando eu estou falando de Reiches aqui, eu estou falando de impérios, tá certo? E o Hitler quis fundar, tá certo? Ele sendo imperador do mundo, tá certo? Porra, bicho. E ele queria fundar o terceiro império, tá certo? Império alemão, bem colocado, tá certo? E então veja que e o Império Alemão teria por base ali a Alemanha, sabe, um país, tá certo? Onde havia ali seus cidadãos, a polis, tá certo? E havia seus cidadãos ali, tá certo? E o território da Alemanha, tá certo? E o que foi que ele tratou de fazer? Ele tratou de fazer a ampliação desse território, indo na direção ali da Tchecoslováquia, tá certo? E depois indo na direção da Polônia, e depois indo, sabe, na direção ali da própria Ucrânia, tá certo? Da França, rapaz, ver se pode uma porra dessa. Ele queria o território da França, rapaz, anexar ali o território da França à Alemanha, e anexou, tá certo? Sabe? Ora, pô, ele deixou um preposto ali em Vichy, tá certo? Tomando conta, tá certo? Enquanto ele ia bem ali, tá certo? Lá na montanha dele, na Toca do Lobo, tá certo? E quando se fala disso, se fala de território, e o território não é só assim a extensão, material, tá certo? A extensão de chão, tá certo? Ali, sabe? Aquele chão ali cercado, não se trata de entre muros, não. O território ele é mais ali, sabe? Por onde as pessoas transitam, por onde as pessoas vão, tá certo? Levando, marchando, ali se configura o território, é essa a noção que tem. Aí o Horta vem com esse papo dizendo, sabe, que hoje há uma ideia, sabe, e o Trump se baseia nessa ideia, quando ele vem aqui na América do Sul e pega ali, sabe, o território da Venezuela, aqui pertinho de nós, tá certo? Veja que os Estados Unidos está lá, ali no hemisfério norte, mas ele vem aqui no hemisfério sul e diz, esse país agora aqui é meu, esse território aqui é meu, tá certo? Veja, esse território aqui, tá certo? Aí ele crava uma bandeira. Ontem ele mostrou um post, sabe, feito com inteligência artificial, onde estão ali os países em que os Estados Unidos, sabe, tem dominação, tem domínio, tá certo? O próprio território é dos Estados Unidos, eu falei o próprio território dos Estados Unidos, o Canadá ao norte, o México ao sul, não sei se ele inclui o México, tá certo? E tem ali a porra da Venezuela, rapaz, do Maduro preso, rapaz, ali em Nova York, vê se pode. Aí se fala em território, tá certo? E o Horta diz que o Trump está rompendo com essas noções aí, sabe, de território, no sentido físico, tá certo? Ele prefere tratar aí, sabe, a noção no aspecto. Eu não sei se o Kellen, sabe, tratava dessa noção de território sobre o aspecto físico, tá certo? Talvez o mais prático seria retomar a ideia de Marx falando da própria matéria, tá certo? O conceito material de território e não o conceito físico, o físico no sentido estrito, específico, tá certo? Eu só sei dizer, rapaz, que são 18 minutos de vídeo, e esse vídeo vai ser chamado de Carrapicho, rapaz, em homenagem a um pessoal lá do Amazonas, rapaz, por onde eu passei, eu morei 16 anos lá. Aí, mais além da questão do território, tá certo? Deixa-me ver se eu recobro aqui, resgato, tá certo? Mas eu anotei, onde sobre um país tem o seu território, e sobre esse território, sabe, o país exercita a soberania, tá certo? Foi o que aconteceu. Os Estados Unidos, quando sai lá do hemisfério norte, vem aqui no hemisfério sul, tá certo? E sequestra o Maduro, invade ali, sabe, o território da Venezuela. Ele praticou um ato atentatório, sabe, um ato atentatório à soberania dos venezuelanos, tá certo?
De repente ali, sabe, ele chamou todos os venezuelanos para porrada. Vão querer encarar? Quem vem? Quem vem, tá certo? Veja que o Trump, ele, sabe, quando ele estava no colégio, o cara tem mais de 2 metros de altura. Veja o filho dele, rapaz, um cara altão, tá certo? Tem mais de 2 metros. E o trupe também, rapaz, tem mais de 2 metros, tá certo? E eu penso que ele exercitava o tamanho dele nas escolas por onde ele passou para sair pra porrada com todo mundo, ele andando ali nos corredores ali, sabe? Lembrando daqueles filmes estadunidenses ali, sabe? E ele desafiando todo mundo dentro nos corredores e lá fora no pátio, tá certo? Chamando todo mundo pra porrada, ele formava um grupo ali, sabe? De puxa-sacos. Eu, quando fui moleque aqui no meu bairro, sabe? Tinha um cara chamado Edilson bem ali, o pai dele era comerciante, tinha uma taberna, uma mercearia, tá certo? E esse cara, sabe, ele comprava, sabe? Ele comprava atenção, rapaz, sabe? Comprava atenção, comprava afeto, tá certo? E colocava a gente do lado dele. Eu lembro que ele era um cara canhoto, tá certo? O Edilson, rapaz. E assim, era um cara espigado também, um magrelão, tá certo? Mas ele não enturmava muito no futebol com a gente, lá perto da casa dele, da mercearia do pai dele, sabe? O pai dele tinha um comércio na frente e atrás era a moradia, uma casa de madeira, inclusive. E mais adiante tinha um campo de futebol, mas o Edilson, nesse momento, ele desgarrava, ele ficava na dele, rapaz, e o pessoal aqui do meu trecho, sabia, lá para um campinho de futebol perto da casa dele, sabe, ali para usar, e ele não estava por perto. Mas esse Edilson, ele exercitava, assim, um pouco dessa coisa aí, sabe, de bullying, tá certo? Ele se aproximava das pessoas, ele comprava, sabe, às vezes ele comprava serviços da gente, a gente, quem sabe, eu não sei se eu fazia isso, mas posso ter feito, tá certo? Carregava umas latas d'água para encher ali, porque nessa época não tinha água encanada, e talvez enchesse ali um camburão, sabe, de água para a mãe dele, sabe, ele fazia os serviços da cozinha na casa dele. E ele dava pão pra gente, certo? Eu não lembro de ele dar dinheiro, não. Ele dava assim, ele ia lá ali onde guardava o pão, tá certo? E tirava lá uns pedaços de pão, sabe? E dava pra gente, tá certo? E a gente se contentava, tá certo? Matava a fome, tá certo? Porra, pobreza é foda. E o Trump, pra mim, sabe, ele parece um aqueles personagens dos filmes aí, sabe, marchando ali dentro dos corredores das escolas, no pátio, assim, sabe, trombando com todo mundo ali, chamando todo mundo pra porrada. Ele faz isso hoje, rapaz, sabe? Ele faz isso hoje, tá certo? Veja que ele tem a natureza neandertal, tá certo? Ele tem um DNA neandertal, tá certo? Os neandertalenses, sabe, eles, no tempo do Império Romano, sabe, foram eles que vieram, rapaz, e invadiram Roma, rapaz, sabe, na maior, na mão grande. Foram eles que derrotaram os vândalos ali, eu acho, sabe, que derrotaram ali, entraram ali em Roma, tá certo? E derrubaram o Rômulo, certo? O Romulinho. Como é que chamava? O Rômulo Augusto, tá certo? Acho que foi ele, sabe? Como é que chamava ele? Eu tinha o nome dele na cabeça outro dia aí. E eu penso que seja assim, e hoje, rapaz, veja, passado todo esse tempo, rapaz, eu me concentro mais na história antiga e na história ali, sabe, até o século V, tá certo? E o Horto outro dia estava falando, sabe, ele fala um pouco mais ali, sabe, da Idade Média, fala da Idade Moderna ali os séculos 16, 17, 18, ele fala muito da Inglaterra, fala muito da Holanda, tá certo? E outros países ali que foram imperialistas ali na. Eu não sei se os portugueses entram nessa. Hoje veio a história para mim, sabe, na madrugada, sabe, o algoritmo mandou para mim a história de Pedro Álvares Cabral, tá certo? Que ele passou aqui pelo Brasil assim só por passar, tá certo? Porque na verdade ele estava indo para Calicut, na Índia, tá certo? Levando uma frota de 13 naus, de 13 navios, sabe, navios aí, sabe, de guerra, tá certo? Levando soldados dentro e aquela coisa toda, porque a ideia dele era ir lá para Calicut, sabe, fazer conquistas para aquelas bandas de lá. Aqui no Brasil ele não encontrou resistência, tá certo? Pedro Álvares Cabral, eu estou falando, tá certo? Então, assim, o que o mundo manda pra gente aí, sabe, de história, de materialismo histórico dialético, tá certo? É justamente isso, sabe? E o conceito de território está no meio e o exercício, sabe, ali, sabe? A movimentação num território que a gente chama de soberania. E a outra coisa são as instituições que são criadas ao longo da história, certo? Eu já falei aqui, por exemplo, a questão do governo, tá certo? A questão do governo, a noção a noção de interesse público e de interesse privado, a noção de mercado, tá certo? E outros assuntos e outras instituições que vão surgindo, o próprio direito que vai se conformando, tá certo? Até chegar na idade moderna, tá certo? Se estabeleceu o Estado de Direito ali pensado por Hobbes, pensado por Locke, tá certo?
e vem avançando, e Montesquieu, que despertou ali a ideia de república para a gente com três poderes, tá certo? E por aí vem essas noções aí, que a gente chama de instituições, tá certo? As normas criam instituições, tá certo? Nós somos cercados de instituições aqui ao nosso redor, tá certo? Pô, bicho. E o Horta diz então que soberania e a institucionalidade elas estão sendo questionadas hoje. Hoje, por exemplo, a ONU, tá certo? A ONU, o Trump não respeita ninguém. Outro dia ele saiu de 59 instituições, sabe, nas quais os Estados Unidos estavam ali, sabe, filiados, tá certo? Porra, bicho. Estavam filiados. Os Estados Unidos estavam filiados, tá certo? Filiados. Mas assim, tá certo? Ele manda todo mundo tomar no cu, tá certo? E vão se fuder, eu não quero saber disso, tá certo? Por exemplo, a OTAN, tá certo? Essa entidade aí de guerra chamada OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, tá certo? Ele não quer saber, tá certo? A OTAN nasceu para encarar o Pacto de Varsóvia, tá certo? Que foi ali um pacto que se formou com as repúblicas socialistas soviéticas, tá certo? Uma força militar, uma força não, uma instituição que organizava forças militares, tá certo? E contra esse pacto de Varsóvia se instituiu a OTAN, tá certo? A Organização do Tratado Atlântico Norte, tá certo? É uma instituição, bicho, sabe? E assim se vai, tá certo? Os seres humanos eles vão apelando aí pro abstrato, tá certo? Para esse mundo aí, para esse mundo das ficções, como a gente diz, tá certo? Das instituições jurídicas, aquela coisa toda, tá certo? Das instituições normativas, tá certo? E o Trump está se rebarbando contra tudo isso. Então veja que eu falei de soberania, falei de institucionalidade, tá certo? Falei dos que se aproveitam da força militar, certo, para estabelecer uma hegemonia militar, tá certo? Mas tem uma hegemonia hoje que o Horta chama a atenção, que é a hegemonia informacional, tá certo? Hoje se aproveita o fluxo de informações no mundo, tá certo? E se faz o controle disso através das plataformas digitais, das plataformas de rede, de internet, sabe? São 7 ao todo, as principais pelo menos, tá certo? E essas plataformas, onde os quais tem, por exemplo, a que congrega o Facebook, o WhatsApp, por exemplo, a que congrega o Google, tá certo? A Nvidia me parece que é uma delas também, a Microsoft também é outra, tá certo? A Amazon é outra, tá certo? E outras mais aí que tem, a própria do Elon Musk, certo? O X, tá certo? São entidades jurídicas, são empresas, tá certo? Podemos falar assim, que atuam no mundo aí da comunicação, da comunicação digital, tá certo? No mundo do controle do fluxo de informações, tá certo? E eles promovem, inclusive produzem informações e produzem mentira também, tá certo? E aí se tem essa coisa aí presente, tá certo? Então veja que é uma novidade a hegemonia informacional aí, sabe, no mundo da comunicação. E por fim surge um elemento que contribui também para acabar, sabe, com que o Horta indica, sabe, como sendo a ordem liberal, que é justamente essa ordem que inicia depois aí, sabe, que os otomanos aí tomaram ali o Império Romano Oriental, tá certo? E estabeleceu a modernidade. Veja que ali Hobbes e o Locke quem mais aí pensou, eu não sei se o Darwin não, o Smith, sabe, ele é um liberal, tá certo? E ele disserta sobre o liberalismo político, tá certo? E outros aí, principalmente na Inglaterra e na Alemanha também, mas mais na Inglaterra, eu acho. Se discute aí as questões aí, sabe, das noções liberais, sabe, na política, tá certo? E se aumenta aí, sabe, o cacife da política, sabe, as atividades da polis na vida dos seres humanos, das sociedades humanas. E então se estabelece o que nós temos estabelecido na modernidade é a ordem liberal, tá certo? Que mais adiante, aqui no século XX, já se estabelece a ordem neoliberal, tá certo? E que foi para essa ordem neoliberal, para mim, com certeza, foi para as cucuias, tá certo? O Trump hoje quer reverter, sabe, a ordem neoliberal, tá certo?
A ordem neoliberal propugnou a abertura do mercado, tá certo? E hoje o que o Trump quer, sabe, é trazer de volta as porteiras para fechar ali, sabe, os muros dos Estados Unidos, tá certo? Não deixar mais ninguém entrar, então tem essa guerra aí contra os imigrantes, tá certo? E trazer as empresas pulando por cima, mas ele só quer as empresas ali para operarem dentro dos muros dos Estados Unidos, tá certo? Ele quer trazer de volta as empresas que saíram, tá certo? E quer mais também empresas que estão ali na Europa, sabe, que venham investir dentro do território dos Estados Unidos ali, tá certo? E ali promover emprego para que ele possa ali manter, rapaz, sabe, os bois dele ali dentro do curral, tá certo? Veja que são 29 minutos de vídeo, machê pra cacete. Então o Horta ele cita esses 4 fatores aí: soberania, institucionalidade, hegemonia informacional e a ameaça existencial. Essa ameaça existencial, tá certo? É indicada pela presença de chineses e russos, chineses, russos e indianos por ali, o Brasil no meio, tá certo? Ameaçando aí, sabe, as instituições estadunidenses, sabe? Aí tipo o dólar, tá certo? E ali, sabe, essas relações que nascem a partir, sabe, de certas convenções ali trazidas ali pelo o consenso de Washington, que afirma o dólar como sendo ali, sabe, um instituto, mais do que isso, sabe, o que seria ali, sabe, um mecanismo, sabe, de controle das relações de comércio, tá certo, e que ali, sabe, dá vantagens financeiras para os Estados Unidos, financeiras e políticas, tá certo. E essa situação está sendo questionada hoje, tá certo? Com a presença chinesa, tá certo? Com a Rota das Sedas, nova Rota das Sedas, essas coisas assim. O Horta, então, ele relaciona esses fatores aí para dizer, sabe, que o mundo hoje, sabe, está diante de uma nova realidade, tá certo? De uma nova ordem, tá certo? De uma nova ordem político-social, tá certo? De um novo paradigma, tá certo? E claro que ele não vai falar de pós-modernidade, pós-modernismo, ele vai ter que usar outro nome para isso, tá certo? Eu não sei como é que você vai designar isso aí, tá certo? Eu vou ficando por aqui e eu já disse que eu vou chamar a esse vídeo de carrapicho, tá certo? Aí só para facilitar a designação, tá certo? E vou dizendo que meu nome é Ernesto, cumpri o meu compromisso. Hoje tem Flamengo e Vasco, certo? Um jogo furreca aí, tá certo? Que prende a atenção da gente, tá certo? Que nos distrai, tá certo? Porra, bicho é foda. Mas eu vou ficando por aqui, eu já disse, rapaz. Meu nome é Ernesto, caboclo falador, rapaz, sabe? Outro dia eu tava falando o quê, rapaz? Quem falava de rio aí, tá certo? Rio abaixo, rio acima. Eu não sei quem falava, tá certo? Porra, bicho. Mas eu só sei que eu fico navegando para cima e para baixo, tá certo? Com um interlocutor ali que eu encho a cabeça dele, igual esses motoristas de Uber. Os motoristas de Uber, sabe, que cumprem aí um papel escroto, sabe, de querer fazer a cabeça dos passageiros em defesa do direitismo e do extremo direitismo, sabe, do fascismo, do fascismo no mundo, rapaz, sabe, localmente. Porra, bicho, é foda, rapaz. Olha, quem fala muito da Bom Dia Cavalo, eu sei, não precisa repetir. Bom dia.